a afecções de pele por praia, por sol em excesso, por problemas, né, que acontecem na areia das nossas praias, conforme a gente já falou, o que o cachorro pode causar na areia da praia, o famoso bicho do pé, o famoso bicho atleta, né, que chama, não, como é? Geográfico, bicho geográfico. Mas, doutor Cecim, eu acho que Não, mas existe um bicho atleta, não existe um bicho atleta? Existe, né? Pé de atleta. Pé de atleta, é tudo a mesma coisa, bicho de pé de atleta, bicho geográfico. Doutor Cecim, uma coisa que vem causando muita confusão nas mães, e inclusive já foi matéria de reportagem a nível nacional numa das emissoras de televisão, o problema da sarna, né, que a gente já conversou aqui no programa. E a manifestação da sarna, ela se confunde com outras doenças ou com outras eczemas naturais do verão, que seria a brotoeja, que seria a picada do inseto. Sarna, brotoeja, picada de inseto, impetigo. Como é que a pessoa pode saber, afinal de contas, o que é cada uma dessas coisas? Bom, é tudo muito parecido, quer dizer, para você fazer um diagnóstico e um tratamento, tá? Quer dizer, eu acho que é difícil, quase que impossível uma pessoa leiga fazer isso. Isso tem que ser feito por um médico, pediatra, tá? Que vai identificar e tratar. Para a mãe ter um entendimento, uma noção disso, é fácil. Por exemplo, o impetigo é aquela ferida, é aquela feridinha, é a cabeça de prego, é aquela que forma aquela casquinha, aquela crosta que normalmente não coça. Isso é a ferida. Ou aquela bolha que sai pus. Isso é impetigo ou piodermite ou infecção de pele. A brotoeja, o que é? A brotoeja é um vermelhidão que aparece em áreas onde esquenta muito, geralmente em redor do pescoço, debaixo dos braços e na região da fralda. E coça pouco e fica muito vermelho, só pontinhos em torno do pescoço, e que geralmente não coçam e aparece muito com o calor, e quando a criança se refresca, logo depois desaparece isso. Bem, a picada de inseto é típico, por quê? Porque é um ponto avermelhado que aumenta em cima da pele e que a criança coça muito. Em cima desse ponto avermelhado é que pode vir, então, a criança coçando, ela pode inocular ali, então, ou o bicho da sarna, ou então até uma infecção. E a sarna hoje, Roberto, é muito mais difícil, não só para as mães identificarem, como até o próprio médico, porque antigamente a sarna, ela dava especificamente debaixo do braço, tá? E na região das fraldas, ou na região inguinal. Era a área mais quente, onde ela aparecia sempre. Hoje, não sei por que houve, houve uma modificação. Hoje ela aparece no rosto, aparece nas mãos, aparece nos braços, e ela se confunde, se mistura com outras lesões de pele. Então fica muito difícil de você identificar a sarna, porque ela fugiu do seu habitué. Eu penso que o importante em tudo isso é fazer, primeiro, uma boa higiene na criança. Segundo, dar vários banhos por dia na criança. Terceiro, não deixar a criança ir em ambientes muito fechados e que tenha muita mistura de criança, porque acaba uma passando para a outra. Terceiro, não deixar a criança ficar muito agarrado com o cachorro, e que é geralmente do cão, é que ela acaba pegando a sarna. E quarto, não frequentar praias poluídas, principalmente as praias de mar fechado, e onde tem muita população, que o esgoto acaba caindo naquela água, e as crianças acabam se infectando principalmente por doenças de pele, que é a doença do impetigo. Outra grande tormenta nessa época de verão, e infelizmente porque nós, comunidade, não temos educação e continuamos jogando lixo em qualquer lugar, de repente você abre uma lata de conserva na beira da praia e joga na beira da praia mesmo. De repente você joga uma garrafa de um refrigerante ou de uma cerveja que acabou de tomar, e essa garrafa pode vir a quebrar e esses cacos de vidro vão permanecer na praia, esta lata fica enferrujando na praia, e as crianças brincando na praia, nesta época do ano, são mais suscetíveis a cortes, né? Problema de corte por caco de vidro, corte por lata. E, doutor Cecim, o que se faz daí para evitar o tétano que pode provir de um corte desse? Realmente, você tocou num assunto que é muito importante e muito comum hoje em dia. E o problema do corte, do ferimento, o problema maior realmente é o tétano, certo? Então, como é que você vai fazer a prevenção disso? Na ferida, onde fez o ferimento, você chega em casa, lava bem com água, com sabão, certo? E não precisa botar mais nada, se não quiser botar pomada, não precisa colocar mais nada. Se for um corte muito grande, muito largo, leva para o hospital, o médico dá uns pontinhos e pronto. Até aí tudo bem. O problema maior é que qualquer tipo de corte, por prego, por qualquer outra coisa, pode trazer o tétano.
E a prevenção, como é que se faz? Toda criança que tiver a vacina tríplice, que é aquela contra tétano, contra difteria e contra coqueluche, está protegida e não vai adquirir o tétano. Essa vacina é feita com 2 meses de idade, com 4 meses, com 6 meses de idade. É feito o primeiro reforço com 1 ano e meio, o segundo reforço com 3 anos e o terceiro com 5 anos de idade. E depois de 5 em 5 anos e depois de 10 em 10 anos. Certo? Então, se tem uma criança que tem 1 ano de idade e fez com 2, com 4 e com 6, não precisa fazer nada. Se ela tem 4 anos e fez o reforço com 3, não precisa fazer nada. Mas se ela tem 4 anos ou 3 anos e fez só com 1 ano e meio, então ela é obrigada a ir no departamento de saúde e fazer a injeção do reforço do tétano. E com isso ela previne um mal maior que é o tétano, que é uma doença normalmente mortal. Outro grande problema do verão, doutor Cecim, criança versus cachorro. Criança mordida por cachorro, que conduta adequada a gente deve ter para evitar que essa criança contraia a raiva? Pois é. Isso também é tão ou mais comum do que o corte. A gente vê todo dia no hospital uma mãe que traz uma criança que é mordida pelo cachorro, principalmente agora no verão, onde o cachorro fica mais excitado, a criança fica mais excitada e acaba provocando o cão e o cão acaba mordendo. Então o que acontece? Primeira coisa, muitos pais às vezes intempestivamente acabam matando o cachorro de raiva. Não, a primeira coisa que não pode ser feita é matar o cão. Esse cão deve ser observado por 7 dias. Então a primeira coisa é deixar o cão perto, mesmo que não seja teu desconhecido, traz o cão para casa e deixa a observação durante 7 dias. Segundo, no local onde foi feito o ferimento, então tem que ser feita uma boa limpeza, com água e sabão bem limpo, e deixar a ferida aberta. Esta ferida tem que ser aberta. Mesmo que seja um corte grande, não se deve suturar, não se sutura corte por mordida de cachorro. Terceiro, quanto mais perto da cabeça, maior a possibilidade de vir uma raiva de imediato, a doença de imediato. Então, quanto mais para a extremidade, mais benigno o caso. Quanto mais perto da cabeça, mais perigoso é o caso. Então, ao observar o cachorro, limpar a ferida, não fechar a ferida e ir no departamento de saúde, onde existe um serviço especializado para a raiva, e lá então é feita a observação e feito se vai ser feita a vacina ou não vai ser feita a vacina. Geralmente, quando o cão é desconhecido, quando você não tem certeza da vacina do cão, e é feito na proximidade do couro cabeludo da cabeça, é sempre feita a vacina preventivamente, porque também é uma doença mortal. Doutor Cecim, piolho é praga de verão? Não, piolho é praga do ano todo. Durante todo o ano tem piolho. E mais no verão. É porque a gente está vendo uma grande incidência agora de piolho nas crianças. Não, agora, talvez porque agora a gente esteja falando mais, mas durante todo o ano e no verão, mais porque o piolho se dissemina mais. Mas durante todo o ano por causa da escola, Roberto. Porque ele é um bichinho que se dissemina na escola. Então, tem uma criança na sala, acabam todas as crianças, porque ele pula de uma cabeça para outra. E acaba se disseminando em toda a escola. Esse deve ser o bicho atleta que eu falei antes, que pula de uma cabeça para outra, é um bicho que salta em distância, né? Pode ser. Como é que a gente identifica o piolho, doutor Cecim? Bom, o piolho, o primeiro sinal que a mãe observa é que a criança começa a coçar a cabeça. Esse é o sinal de alarme e quase que inquestionável. A mãe vai, procura, é um bichinho pequenininho, um pouco maior, às vezes do tamanho de uma pulga, tá? E a mãe identifica, procura e identifica. Assim que se identifica o piolho. E ele morde, por isso que a criança sente a dor, porque ele morde o couro cabeludo e ele sangra, como se fosse uma pulga. Ele tira o sangue da criança e a criança coça. Como é que é feito isso daí? Bom, todo medicamento, a maioria desses medicamentos, matam o piolho. Mas eu penso que a melhor maneira de você fazer a eliminação do piolho é a eliminação manual. Bota a criança deitada no colo da mãe, põe uma toalha debaixo e começa a fazer a carta manual. E mata como se mata a pulga. Primeira coisa. Segunda coisa, a lêndia. Porque nenhum medicamento que existe elimina a lêndia. Por quê? Porque 3 dias depois ela vai estar cheia de piolho, porque ele se dissemina e se reproduz com muita rapidez. Então, nem o produto matando a lêndia, você tira o piolho, 3, 4 dias depois a criança está infestada de novo. Então, você tem que pegar, dar um banho, com qualquer desses shampoos que tem, até com vinagre pode ser, tá? Deixa embebido em vinagre, um desses shampoos contra piolho. E no outro dia de manhã, lava a cabeça da criança, compra um pente fino, conhece pente fino, né? Sim. Um pente fininho, o cabeleireiro sabe bem. Tá? Põe a criança deitado, uma toalha branca,
e começa da base até a extremidade, em todo o couro cabeludo. E você vai tirando. E você vê porque ele fica exatamente dependurado, como se fosse um macaco no galho, a lente fica dependurada no fio do cabelo. Então a mãe vai tirando em todo o cabelo, passa da base todinho, revira tudo. É a melhor maneira, a mais eficiente e a mais barata e a menos tóxica de você fazer a retirada e a eliminação do piolho. Pois é, porque daí como tratar, né? Como evitar e como tratar. Quando o senhor falou que eu sou cabeleireiro, eu durante muitos anos trabalhei como cabeleireiro e a gente vê as mães trazendo as crianças para o salão para cortar o cabelo assim, tipo quase a zero, com o cabelo já completamente queimado. Crianças com problemas de ferimento no couro cabeludo porque tiveram piolho e as mães envolvem a cabeça da criança com inseticida. Isso, olha, acontece, agora não tanto, mas até uns 5 anos atrás, acontecia com muita frequência. Né? Até no hospital. Então, de repente, a criança já com o cabelo queimado, porque o inseticida queimou, tirou toda a saúde do fio, um fio que é quase um escovão, vamos dizer assim, e muitas crianças com ferimento no couro cabeludo provocado pelo uso do inseticida. E é um procedimento que acontece com muita frequência. Até no hospital, há anos atrás, era frequente a criança, a gente chegava no hospital, a enfermagem mesmo cortava o cabelo da criança, enchia de Neocídio e botava uma fralda cobrindo o cabelo da criança. Isso era comum. Hoje, por isso que eu digo para você, por isso que eu já dei esse método, que é o método mais eficaz e que não traz esses problemas sérios, porque além disso o inseticida pode ser absorvido através da pele e pode dar uma intoxicação. Esse inseticida pode cair no olho e queimar o olho da criança. Entendeu? Pois é, doutor Cecim, daí de que maneira? Qual é a maneira menos prejudicial de a gente detetizar um ambiente com inseticida, né, agora nessa época do ano, principalmente em ambiente que tenha criança? Qual é a maneira menos prejudicial de se fazer isso? Bom, você sabe que hoje o pernilongo, que é o mais comum, está em todos os lugares, até apartamento que mora em 4º, 5º, 6º, 7º andar, tem pernilongo. Em casa que tem criança, eu acho que tem que ser feito, primeiro, durante o dia e durante um horário em que a criança não esteja em casa. E o grande drama hoje é que antes os inseticidas, o veículo deles era a base de querosene. Hoje o veículo deles é a base de água. Então eles não têm cheiro. Não tem cheiro, quer dizer, porque antes você sentia aquele cheiro de querosene forte e você fugia do ambiente onde estava. Hoje, porque eles são a base de água, você não sente o cheiro, mas você está inalando uma substância altamente tóxica que mata um animal pequenininho e que vai te fazer grande malefício para ti. Então esse é o mal maior hoje, por quê? Porque exatamente a criança não sente o cheiro. Então, por isso que o inseticida tem que ser feito dentro de casa, num horário em que a criança não esteja em casa, e ela deve vir só para aquele local onde foi dedetizado, no mínimo 3 horas após colocação do inseticida. Já que a gente falou em casa, né? Inconveniência de condicionador de ar ou de ventilador em quarto de criança pequena. Pois é. Isso é uma faca de vários gumes, porque você deixa uma criança hoje, ou até nós adultos, num quarto, quente, com calor forte. O que acontece? A criança não dorme, você também não, a criança se bate a noite toda, ela acorda, ela choraminga, ela se vira, ela se debate. Então o que acontece? Você tem que amenizar, você tem que baixar aquela temperatura um pouco, para que a criança consiga dormir, que ela não sue tanto, tá? E que ela consiga no outro dia levantar pelo menos bem, senão ela não dorme de noite, no outro dia ela está mais irritada ainda. Então, o que a gente faz? Usa o ventilador, usa o circulador, usa o ar-condicionado. Os três têm efeitos bons e maus. Primeiro, depende muito da criança. Tem crianças que são mais sensíveis a essas coisas e outras que são menos sensíveis. Então, tem crianças que você bota o ventilador ou bota o ar-condicionado, ela se resfria, todo dia ela está espirrando, um catarro, com tudo isso. Então, essas crianças, você não tem solução. É obrigado a fazer o mal menor, que é deixar ela suando. As demais crianças não tem nenhum problema você ligar o ar-condicionado, desde que você deixe um pouco, uma meia hora, o ar até que o ar tome conta do ambiente e que a criança não chegue no impacto muito forte. Segundo, o ar-condicionado pode ser usado 2 horas ou até a hora que for a criança entrar no quarto, desliga o ar e deixa só o fresquinho. O ventilador e o circulador podem ser usados, só não devem ser usados sobre a criança. Tá? O que eu acho que deixa a criança doente é o ar-condicionado, o circulador de ar sobre a criança. Então deixa numa altura maior, tá? Ou contra a parede, e aquilo ali circula, ventila um pouco e a criança consegue dormir melhor. Doutor Cecim, só para encerrar, que a gente está quase no final do nosso espaço de atualidades, tem aparecido no hospital ou nos consultórios muitos casos de desidratação nessa época, agora não? Demais.
Inclusive, eu vim até pensando que realmente nessas 2 semanas para cá, é impressionante como aumentou, não só em nível de hospital, mas como aumentou em nível de pessoal, de nível bom, entende? Pessoas, crianças hidratadas, bem cuidadas, como aumentou desidratação e desidratação consequente à gastroenterite, que é a infecção intestinal. Inclusive, eu até gostaria, se no próxima vez que a gente fosse falar, a gente comentasse isso com mais detalhe, que eu acho que é muito importante que a gente transmita noções para que as mães evitem e para que saibam como tratar adequadamente a infecção intestinal, que é a causa mais comum da desidratação e que está aflorando muito nos últimos dias. Bom, então já fica como proposta para a sua próxima participação conosco, infecções intestinais e desidratação. Obrigado pela sua participação. Na sequência do meio-dia, a gente substitui o Norton, que está de férias, fazendo um comentário de sociedade.